capítulo 13. Nós vamos fazer uma leitura, irmãos, que vai do versículo 3 até o versículo de número 9. Porém, como eu havia dito no sermão anterior, nós vamos abordar praticamente toda essa primeira perícope que envolve a parábola do semeador, deixando a última parte para o próximo sermão. Então, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9, mas nós vamos expandir a exposição desse texto durante o sermão. E a conclusão, que é a última parte, que Jesus fala da semente que cai em boa terra ou em terreno fértil, nós vamos deixar para tratar no próximo sermão. Então, Mateus capítulo 13, versículo 3 até o versículo de número 9. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, como é bom cantar a tua maravilhosa graça, os teus grandiosos feitos e a tua misericórdia para conosco, pecadores. Maravilhoso também é, Senhor Deus, poder ouvir a tua voz a falar conosco por meio da proclamação do teu evangelho. Por isso, Senhor Deus, te suplicamos neste instante que o Senhor fale aos nossos corações e que a tua palavra, Senhor, a semente que será lançada nessa noite, ache terra boa e fértil em nossos corações, para que cresça, Senhor Deus, e dê fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Que todos aqueles que estão hoje aqui, Senhor Deus, que têm ouvidos, ouçam o que tu tens a dizer e guardem as tuas preciosas palavras em seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no sermão anterior nós vimos que Jesus havia entrado em uma embarcação e dela ele passou a ensinar a multidão que o seguiu por parábolas. Ao ser indagado acerca da razão de ensiná-los por parábolas, o próprio Senhor Jesus disse que era para que neles se cumprisse a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então vejam, irmãos, as parábolas de Jesus não eram apenas um recurso facilitador e esclarecedor do entendimento. Eram também distinguidoras. Sendo assim, a primeira parábola de Jesus que Mateus registra, e uma das mais importantes que Jesus utilizou em seus ensinamentos, é justamente esta, irmãos, que acabamos de ler, e que é chamada aqui de parábola do semeador. Parábola do semeador. Esta é uma parábola única no que diz respeito à sua estrutura, já que normalmente as parábolas são interpretadas como comunicando uma mensagem básica e de fácil entendimento. Essa, porém, não é assim.
E talvez a pergunta que surja, então, para nós diante disso é: e por que não? Porque a parábola do semeador tem uma interpretação alegórica, a fim de ilustrar as respostas diferentes à pregação da palavra de Deus, das quais uma é, em última análise, positiva e todas as outras negativas. Por essa razão, irmãos, então, a parábola do semeador é intensamente reconfortante para quem prega o evangelho. Portanto, reconfortante para mim. E acredito que deveria ser reconfortante também para todos aqueles demais que são chamados por Deus para anunciar as suas boas novas. Essa história, se os irmãos bem observarem, envolve um homem que semeia em um campo, e o semeador aqui representa o próprio Cristo, enquanto a semente aqui aponta para o evangelho do reino de Deus. No entanto, nem todas as sementes dão fruto, e isso certamente foi verdade no ministério de Jesus. Portanto, quando eu olho para esse texto e eu olho para essa parábola, eu encontro conforto, irmãos, no fato de que Jesus, o maior pregador de todos os tempos, de toda a história do mundo, cuja coerência era inigualável, cuja eloquência nunca foi manchada pela influência do pecado, foi rejeitado pela vasta maioria daqueles que o ouviram pregar e ensinar. Muitos não entenderam o que Jesus dizia e dezenas de outros o criticaram. Então, quem sou eu para não saber receber críticas? Quem seria eu, irmãos, para ouvir de alguém que não entenderam as minhas palavras, que eu não me fiz inteligível? Com isso, irmãos, entendam que eu não quero dizer que essa rejeição generalizada fosse algo bom em si mesma, mas serve para nos lembrar que o poder da pregação, como diz R.C. Sproul, não está no pregador ou nos ouvintes. Ele reside somente no Espírito Santo de Deus. E é sobre essa realidade, então, que Jesus vai falar aqui, irmãos. A realidade das diversas respostas, a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. E vejam aí como é que ele começa contando essa parábola. Ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Em outras palavras, ele está trazendo a imagem de um homem do campo, de um agricultor, que ao despontar as primeiras luzes do raiar do sol, se levanta da sua cama e vai para o campo trabalhar, plantando as suas sementes. Observe, no entanto, irmãos, que Jesus não disse nada sobre o agricultor preparar o seu campo antes de espalhar as suas sementes. Ora, e por que Jesus não falou sobre isso? Por que Jesus não falou sobre o preparo do campo? Há razões para isso. A primeira delas diz respeito ao contexto daquele período. O método de semeadura do mundo antigo é muito diferente dos métodos tipicamente usados, por exemplo, em nossos dias, e principalmente aqui no Ocidente. Em nossos dias, os agricultores modernos costumam arar seus campos, preparar o solo meticulosamente antes de então lançar as sementes. Contrastando isso, irmãos, os agricultores do mundo antigo não trabalhavam assim. Eles primeiro semeavam as suas sementes e depois aravam a terra. E era exatamente dessa forma que se fazia em Israel naquele período. No entanto, percebam que esse modo não era dos mais eficazes que existem, porque as sementes às vezes caíam em locais muito desfavoráveis e não germinavam, e não brotavam, ou não davam frutos. Dessa forma, em sua parábola, Jesus listou vários lugares onde as sementes do semeador caíam. Algumas caíram em caminhos que as pessoas haviam aberto ao caminhar pelo campo, compactando o solo firmemente. Quem aqui já foi num sítio, numa fazenda no interior,
já deve ter visto esses pequenos caminhos que são traçados exatamente por aqueles que passam entre aquele lugar diariamente. Então, o solo ali vai ficando mais firme e ali a vegetação deixa de nascer. Fica só aquela fileirinha de caminho, em meio a uma vegetação vasta ao seu redor. Na agricultura moderna, os lugares difíceis, irmãos, teriam sido quebrados, as pedras teriam sido removidas, os espinhos teriam sido erradicados, antes que as sementes fossem então lançadas. Mas como nós dissemos aqui no início, não era assim que se semeava naquele tempo. Não era assim que os antigos aravam o solo. E é claro, irmãos, que Jesus observou como algumas das sementes caíam em terra boa. E depois de aradas, elas produziam então uma colheita significativa. E aqui, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para considerar algumas coisas que são importantes. Isso que nós acabamos de falar, contextualizando as palavras de Jesus, e, portanto, essa parábola é algo extremamente importante para você compreender o que Jesus está dizendo aqui. Os ouvintes de Jesus sabiam disso. Jesus não precisava dar esse tipo de explicação. Eles sabiam como funcionava a semeadura naquele período. A maioria de nós, não. Não sabem nem como funciona hoje. Quanto mais há 2000 anos atrás. Sendo assim, como observado anteriormente, essa parábola trata de 4 tipos de pessoas que demonstram reações diferentes quando a palavra de Deus lhes é pregada. Esses 4 tipos não eram exclusivos de Israel na época de Jesus. Eles podem ser encontrados em todos os lugares e em todas as épocas. Porque, por natureza, irmãos, não somos diferentes das pessoas que ouviram Jesus ensinar por parábolas. Logo, cada um de nós pode se adequar a cada um destes 4 aqui. Minha esperança é que todos que ouvem estas palavras sejam do 4º tipo de ouvinte. Aquele a quem a palavra de Deus cria raízes, que tem ouvidos e ouve, cuja semente não apenas germina, ela cresce, ela enraiza e dá muitos frutos. Dessa forma, então, irmãos, examinemos mais de perto cada um desses grupos. A começar pelo primeiro, que está aí descrito nos versículos 3 e 4, onde Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. Então, eu quero relembrar mais uma vez os irmãos aqui a respeito de 3 coisas importantes aqui. Primeiro, que o semeador que Jesus fala aqui, parabolicamente, é ele mesmo, Jesus, o Filho do Homem. E por uma extensão legítima, irmãos, da sua figura, é qualquer um, ou seja, qualquer um dos ministros que foram comissionados por Deus para proclamar a sua palavra. E que fielmente o faz. Em segundo lugar, nós temos aqui as sementes. Essas sementes, como nós já dissemos ainda há pouco, são a palavra de Deus, o Evangelho. E em terceiro lugar, ao solo, irmãos. O solo aqui se refere exatamente ao coração do homem. Como aqueles que vão ouvir. Então Jesus começa dizendo que o semeador saiu a semear. E no mundo antigo era comum que o semeador semeasse com a mão o trigo e a cevada. No entanto, a forma como essa semente era recebida pelo solo era o que fazia toda a diferença no mundo. Jesus diz que enquanto o semeador semeava, parte das sementes caíram junto ao caminho. Vejam aí, ele diz no versículo 4, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Observem que isso, irmãos, era algo inevitável de acontecer.
Era inevitável que uma porção da semente caísse ao longo do caminho, a qual aquele semeador trilhava no campo. E visto que o lugar onde ela caiu não havia sido alcançado pelo arado, havia muitos pés caminhando por ali. Logo, o solo estava duro demais para que alguma coisa penetrasse nele. Daí aquelas sementes que caíam nesse caminho serem desperdiçadas, porque permaneciam na superfície. E ao permanecer na superfície, se tornavam visíveis para os pássaros, que vinham então e as devoravam. Logo, na metáfora de Jesus, essas sementes estavam caindo num chão batido, à beira do caminho dos que passavam por ali. Portanto, não afundaram no solo, mas permaneceram na superfície. Percebam que quando Jesus é chamado para explicar o significado disso, lá no versículo 19 ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Jesus estava falando de indivíduos com corações de pedra, irmãos. Pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Têm ouvido, mas não ouvem. Não porque são surdas, mas porque seus corações se tornaram insensíveis à verdade. Jesus está falando de pessoas cujos corações se recusam a andar na luz. Corações que se acostumaram com sua insensibilidade, sendo-lhes difícil mesmo ouvir o Evangelho quando este lhe tem sido proclamado. Pessoas que, sob a influência do diabo, tudo o que ouve, imediatamente lança para longe de si, como se para tal coisa não tivesse um mínimo de importância. Essa é a grande verdade. Não vê importância naquilo que é dito. E as razões para isso são muitas, irmãos, para que não dê importância ao que é dito. Percebam que pode ser porque não gostem daquele que está proclamando. Eu não gosto daquele homem, eu não gosto da voz daquele homem, eu não gosto de olhar para aquele homem, eu não gosto do jeito como ele prega, eu não gosto da maneira como ele faz. Pode ser também porque aquilo que é proclamado o lembre de uma fraqueza bem pessoal. Exponha todas as suas fraquezas. Traga à tona os seus mais vis pecados. Ou porque aquele que proclama fala mal contra um dos ídolos que nós temos. Bate pesado com um porrete, arrebentando ele de cima a baixo. Mas em todo caso, esse tipo de gente nem mesmo se dá o trabalho de refletir ou meditar sobre o significado da mensagem. Por isso não a compreende, porque não quer compreender. Assim então diz Jesus. O diabo que tão a miúde é evocado no ensino de Jesus arrebata o que foi semeado no coração destes. Você quer um exemplo disso? Escribas e fariseus, cheios de má vontade para com Jesus. Estavam ali, sempre procurando ouvir, sempre procurando sondar o que Jesus fazia ou deixava de fazer, o que ele falava ou deixava de falar, como ele falava, a maneira como ele se portava, com quem ele andava, com quem ele sentava, com quem ele comia. Sempre de prontidão, mas para o mal. É bem provável que entre aqueles, e não só entre aqueles, irmãos, entre muitos em nossos dias, tivessem alguns que achassem inconveniente levar aquilo que era dito a sério. Muitos que talvez dissessem, é interessante, mas eu vou pensar nisso depois, eu vou considerar isso depois, não agora. Pessoas com corações duros, irmãos.
Esse solo é um reflexo disso. Corações duros, endurecidos pelos seus próprios pecados. Vejam, a expressão dureza de coração frequentemente é usada nas Escrituras como uma metáfora para a condição decaída do homem. Por vezes, irmãos, a Bíblia declara que o nosso coração age de modo recalcitrante, age como se estivesse carregado de pedras. Obviamente, irmãos, que pedras não são capazes de bombear sangue através de um ser humano vivo. Mas quando essa imagem é utilizada, fica claro, irmãos, que não se refere biblicamente à vida biológica, mas à vida espiritual. Logo, ele está falando de pessoas que têm endurecido o seu coração para ouvir a voz de Deus. Que têm rejeitado o conselho de Deus. Que têm negligenciado os mandamentos do Senhor. Cuidado, irmãos, para não agirem como estes. Quebrantem-se diante das palavras de Deus. Antes de apontar para o outro, essa palavra é para o fulano, essa palavra é para o cicrano, essa palavra é para ti, esposa, essa palavra é para ti, marido, diga, essa palavra é para mim. Sou eu, Senhor, esse homem. Quebranta o meu coração. Talvez ore como Davi orou, arranca o meu coração de pedra e põe um coração de carne, Senhor. Jesus então prossegue, vejam os versículos 5 e 6. Ele diz, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Vejam que a imagem aqui é de sementes que caíram em uma área cheia de pedras, com uma fina camada de terra espalhada sobre elas. É aquilo que alguns chamam de solo raso. Aquelas sementes recebiam água, por isso, rapidamente elas brotavam, dando a promessa inicial de um crescimento saudável e uma colheita futura. Mas vejam, o solo era raso. Abaixo dele haviam pedras. Logo, as sementes não conseguiam criar raízes profundas. Logo, quando o sol nascia, o calor castigava elas, elas secavam. Elas secavam. Jesus explicando acerca desse solo, ele diz aí nos versículos 20 e 21, ele diz assim, o que foi semeado em pedregais, veja aí, irmãos, versículos 20 e 21, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. Sabe quem são essas pessoas, irmãos? E aí nós precisamos destacar aqui a triste realidade que tem várias dessas pessoas em muitas igrejas. São aquelas pessoas que, por exemplo, fazem profissões de fé em Cristo em um momento de emoção, mas logo quando todas as implicações do Evangelho vêm, abandonam a fé. Abandonam a fé. Flertam com o cristianismo, numa onda momentânea de excitação em suas vidas. Mas quando vêm as intempéries, são os primeiros a pular fora do barco. Eu lembro que, depois de minha conversão, teve um parente meu um primo meu, bem mais novo do que eu,
mas que sempre me olhou com muita admiração. Então, por um tempo da minha vida eu tive uma banda de rock e ele passou a gostar de rock e queria ser igual a mim. E enveredou por esse mesmo caminho. E quando o Senhor Jesus me converteu, ele relutou por um tempo, mas resolveu também, então, ir para a igreja. E ali ele foi para a igreja, ele frequentou a igreja por um tempo. Mas não durou muito, irmãos. Com pouco tempo, o seu entusiasmo foi se dissipando, diminuindo, gradativamente, a passos largos. E ele então abandonou a igreja. Porque, meus irmãos, ninguém é justificado por uma profissão de fé. Você consegue entender isso? Em vez disso, nós somos levados a um relacionamento justificado com Cristo pela posse da fé. Não somos salvos, irmãos, simplesmente respondendo a um chamado ao altar. Há um apelo categórico. Assinando ali um cartão ou recitando a oração do Pai Nosso. Porque acreditem, tem muitas pessoas dentro da igreja que acham que o cristianismo se resume a isso. Esse tipo de técnica produz todos os tipos de exemplos de pessoas que parecem demonstrar uma resposta positiva ao Evangelho apenas para se afastarem um piscar de olhos. Uma profissão de fé superficial, irmãos, não é garantia de realidade da fé de ninguém. Logo, profissão de fé é algo muito sério e importante. Não é um mero rito religioso. É algo que se faz quando se tem consciência e certeza daquilo que crê. Porque lembre-se, irmãos, a quem muito é dado, muito será cobrado. E vale ressaltar ainda que com Deus não se brinca. Não se engana a Deus. Versículo 7. Jesus diz: outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Vejam, essas sementes criaram raízes e começaram a crescer. Mas os espinhos ao redor delas começaram a crescer na mesma área. Essas sementes tiveram uma vantagem inicial, mas à medida que continuavam a crescer, os espinhos passaram a ofuscá-las e sufocá-las, ao ponto de não mais crescerem, mas morrerem. Jesus então explica o significado por trás desse tipo de solo, aí no versículo 22, quando ele diz: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica então infrutífera. Vejam, irmãos, o amor pelo mundo, a idolatria por certas pessoas, e especialmente pelas riquezas, mostram-se mais poderosos nessas pessoas do que o amor por Cristo e pelos tesouros do seu reino. Sabe aquelas pessoas que têm receio de dizer algo para o irmão, quando é verdade, dizem assim: não vou fazer isso que vai magoar o irmão. Pessoas que se aproximam de nós e nos fazem pecar, mas dizem assim: não, mas eu não vou manter distante, porque senão ele vai pensar que eu tenho alguma coisa contra ele, e coitado, afinal de contas Jesus disse que nós devemos orar e amar os que nos perseguem, ele é um pobre pecador como eu fui outra vez.
E aí a gente passa a abraçar os espinhos que estão ao nosso redor. E aí, parafraseando o grande poeta Tiririca, né? Ele é imprestável, ele não vale nada, ele é enrolão, ele é mentiroso, ele é rebelde, mas é meu amigo. Espinhos, irmãos, mas é meu amigo. O amor pelo mundo, a idolatria por certas pessoas, especialmente as riquezas, irmãos. Jesus está falando de um homem cujo coração se assemelha a um solo infestado de raízes e brotos de espinhos. A semente lançada até começa a crescer, mas o solo sujo o impede de se desenvolver. Um coração dominado pela preocupação com os outros, em agradar os outros antes mesmo de Deus. Preocupado com as coisas do mundo, obscurecido pelos sonhos de riquezas, frustrando todo tipo de influência para o bem, que de outro modo poderia haver recebido pela entrada da mensagem do reino. Se preocupando com as coisas erradas. Um coração sempre preocupado, estressado, sem espaço para a calma e solícita meditação na palavra do Senhor. Se usasse todos os meios e tentativas para promover estudo e reflexão de forma séria, seria imediatamente sufocado. E, meus irmãos, a ansiedade constante sobre as coisas do mundo enchem a mente e o coração de nebulosos pensamentos. Quando essa pessoa é pobre, ela se engana a si mesma que se fosse pelo menos rica, seria feliz. Engana a si mesma, sendo ela rica, imaginando que se fosse ainda mais rica, estaria satisfeita. Procurando nas coisas materiais a satisfação que somente aquilo que não é material pode lhe dar. Riquezas materiais, irmãos, não trazem contentamento em quaisquer circunstâncias. Vejam que esse homem aqui, esse coração que Jesus está falando aqui, vejam, irmãos, ele não pode ser ricamente abençoado, nem pode ser uma bênção. Porque a palavra, ao afetá-lo, não pode ser frutífera. E o problema não está no semeador. O problema também não está na semente. O problema está no solo, no coração de quem ouve. Logo, ele deve pedir ao Senhor que o livre das preocupações absorventes, da idolatria velada, dos sonhos mundanos e enganosos, para que a mensagem do reino comece a ter livre curso no seu coração e principalmente na sua vida. Só assim a mente, então, resgatada das torturantes ansiedades da idolatria e das ilusórias fantasias, será capaz, então, de refletir significativamente sobre preciosas passagens como estas. Abra sua Bíblia em Provérbios 30. Provérbios 30, versículos 7 ao 9. A sabedoria diz:
Duas coisas te pedi, não mas negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue, e venha a dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e tome o nome, e torne o nome de Deus, e tome o nome de Deus em vão. Ainda, vá para Isaías 26:3. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor a tua vida e ele endireitará os teus passos. Vejam, irmãos, em cada um dos 3 primeiros tipos de solo, nessa importante e maravilhosa parábola do semeador, Jesus estava falando sobre pessoas que, em última análise, não foram convertidas verdadeiramente. Umas sabem que não foram. Outras se mascaram achando que foram. Porque lhes convém o status, mas não são cristãos. E elas não são cristãs porque não valorizam as coisas do Espírito. Não são cristãs de forma alguma porque não dão frutos. E Jesus diz que conhecemos a árvore pelos seus frutos. Logo, é estéril. E se é estéril, irmãos, mesmo como ouvimos hoje aqui pela manhã, que o Senhor Deus não apenas nos chama, mas nos dá os dons necessários para que vivamos, e vivamos de modo a glorificar o seu nome. De modo a provocarmos uma mudança na nossa vida. Se não conseguimos fazer isso, irmãos, é porque nunca conhecemos o Senhor verdadeiramente. Temos vivido de aparências. Aqueles que o Senhor Deus converteu e, portanto, regenerou e, portanto, deu do seu Espírito para que habitasse neles, dão frutos, irmãos. Dão frutos. E ao dizer isso, irmãos, eu não estou defendendo aqui deste púlpito uma justificação pelas obras. Nós somos justificados somente pela fé. Mas uma fé que dá frutos. Porque a fé verdadeira sempre produz o fruto da obediência, em um grau maior ou em um grau menor, mas sempre dá fruto. Sempre, irmãos. Se você não dá frutos, se você continua preso a essas coisas que Jesus falou aqui, se a palavra de Deus não lhe importa, se você continua agindo da mesma maneira, sem escutar o que Deus tem dito, é hora de você se arrepender e correr para os braços daquele que chama. Antes que a única coisa que lhe reste seja o juízo. O juízo, irmãos. Ora, o que aconteceu com Israel ao longo da história e da redenção, irmãos?
Quantos profetas o Senhor não mandou para admoestá-los, para exortá-los, para chamá-los ao arrependimento? E o que fizeram com eles, irmãos? Eles os mataram. Quantos e quantos anos não suportou o Senhor longanimamente a rebeldia, o adultério, a profanação do seu culto? O Senhor. Mas quando a medida da iniquidade atingiu a marca, irmãos, Deus veio com um juízo terrível. Jesus estava pregando a uma geração perversa e adúltera, que também não deu ouvidos. Nem mesmo aqueles que o aplaudiam. No dia em que foram perguntados, gritaram com todos os seus pulmões e força: crucifica-o. E o juízo terrivelmente caiu sobre eles. O Senhor tem nos falado, irmãos. O Senhor tem nos exortado, irmãos. Tem nos admoestado. Arrependamos. Nos voltemos para o Senhor. Não tratemos a palavra de Deus como coisa vazia. Não coloquemos a nossa confiança em homens. Não achemos que o verdadeiro contentamento está nas riquezas. Porque o maior tesouro que podemos ter nessa vida, irmãos, é a palavra de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus. E tudo isso pela fé. Porque, como eu disse ainda há pouco, a fé sempre produz fruto de obediência, em maior ou menor grau. Mas sobre isso, nós vamos falar no próximo sermão. Vamos orar.